Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você reparou que essa guria aqui tem o rosto do Baymax nos olhos dela? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Pop Nerd. Assistiu o fenômeno do momento, né? Um anime que tá chamando a atenção de muita gente, que é Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, né, para os mais chegados aí do japonês. É um anime dessa temporada que já conta com 20 episódios e o que mais chama a atenção é a sua animação, que é pelo estúdio Ufotable, que, mano do céu, é um estúdio muito competente que, assim, dá inveja em vários estúdios. Mas antes de seguir para análise sem spoilers de Demon Slayer, eu vou pedir para você, por favor, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações do vídeo, deixar o like para ajudar também. E agora sim, vamos pro vídeo. Então, Demon Slayer é bom? Galera, infelizmente o anime não é bom. Ele é mano. Que anime incrível! Pra vocês terem uma pequena noção de como eu gostei desse anime, eu não tava acompanhando ele semanalmente, né? Vendo um por semana. Eu deixei acumular vários episódios e aí, depois de insistência de várias pessoas falando assiste, eu falei, tá, vou maratonar. Sentei ali no meu sofá, acho que meia-noite, e eu só parei de assistir, meus amigos, 6 horas da manhã. Eu vi tudo de uma vez. E o anime é muito bom. E não é só a animação dele que chama a atenção, a direção, a história, o roteiro, os personagens, o vilão, tudo é muito bem construído e muito bem elaborado. Na verdade, esse anime me lembrou até bastante Vagabond. Não sei se vocês já leram o mangá de Vagabond, mas é basicamente um mangá de um estudante de espadachim, né, que vaga pelo mundo para enfrentar outros espadachins que ele julga ser mais forte que ele, a fim de ficar mais forte. E o que me fez lembrar bastante Vagabond é porque toda vez que o personagem principal de Vagabond ele lutava com outra pessoa, por mais que aquela personagem fosse um vilão, fosse malvado ou não, o passado dela era sempre abordado, a gente conhecia um pouco mais. Eu notei que isso foi feito também em Demon Slayer. Sempre que o Tanjiro enfrentava algum Oni, de alguma forma o passado dele era um pouco explorado, a gente via a origem, né, dos sentimentos daquele Oni e por que ele ficou daquele jeito, graças à vida tóxica que ele teve na vida adulta. E é muito legal isso que Demon Slayer faz. Ele basicamente aborda muitos temas, muitos conflitos, muitos problemas da nossa sociedade e meio que faz uma metáfora de como isso nos torna demônios por dentro. E isso vai de coisas simples, de abuso psicológico na família e até mesmo a rejeição, né, de o fato de ninguém nunca ter te dado nenhuma credibilidade pelo seu trabalho. Como a história tem uma liberdade muito grande para dar poderes aos Onis, cada luta é diferenciada. Então, cada Oni que o Tanjiro tem que enfrentar, ele vai ter que enfrentar de um jeito diferente. Eu acho que isso que dá a graça do anime, que ele não é repetitivo, cada luta é diferente. De certa forma me lembrou até Pokémon, porque Pokémon, os jogos pelo menos funcionam basicamente assim. Você tem que enfrentar cada ginásio, mas cada ginásio vai ser de um tipo diferente, então a estratégia vai ser diferente. E é basicamente o que o Tanjiro faz, ele viaja pelo Japão antigo, toda hora aquele corvo chega pro Tanjiro e fala que ele precisa ir para algum local, e naquele local ele sabe que vai ter que enfrentar algum Oni diferente. E as lutas, elas são bem feitas, a animação é muito bem feita, a direção, os movimentos, a cenografia, tudo é muito legal. E o que mais chama a atenção de muita gente, é claro, é o gore, que também chamou a minha atenção. E assim, eu tenho uma relação meio peculiar com o gore. Não é que eu não goste, é porque eu vejo que muitas histórias banalizam o gore. Eles colocam ali pra passar como se fosse o anime adultão, né? Tipo, olha como esse anime aqui ele não é pra criança, olha como esse anime aqui ele é coisa pra adulto. Mas a história assim, você vê que é uma bosta. Então tem vários animes assim, que é sangue explodindo, é decapitação, é braço rolando, e a história em si, a atmosfera não te passa seriedade. Eu acho que isso acontece bastante com Blood Sea, por exemplo. O gore naquele anime, ele é surreal, assim, tem monstros fazendo batida com seres humanos, sabe, botando assim como se fosse um liquidificador. Mas a história em si ela é fraca, ela não, sabe, não te passa seriedade, você não leva a sério. Demon Slayer não. Demon Slayer tem o gore, mas a atmosfera ela é
pesada, os personagens ali você sente o peso que eles estão enfrentando e tu pega a seriedade do momento e aí combina muito bem com o gore, que não é gratuito. Sempre que ele acontece, ele tem um motivo para acontecer. Aquela morte ali, ela era importante para a história, ela era para impactar o personagem, ela era porque aquele personagem precisava perder o braço, precisava perder a cabeça. Tudo tem um motivo, não é como se o autor quisesse mostrar que, nossa, olha como essa história aqui, ela é madura apenas com decapitações gratuitas. Não, cada gore tem uma justificativa e condiz com aquela realidade, que é um Japão violento, onde tem demônios à solta e tem espadachins lutando. Então, o gore, ele é muito bem aplicado e aproveitado. Eu até gostaria de ver mais histórias assim, na verdade. E o vilão, cara, o Muzan Kibitsuji. Meu Deus, que vilão maneiro, cara. O vilão é a cara do Michael Jackson, mano, mas ele claramente foi inspirado no Michael Jackson e, mano, não tem como negar. Ele é aquele vilão que ele é bem, sabe, ser humano. Você pode ver que todos os Onis, eles têm uma aparência meio grotesca, tem uma aparência de demônio mesmo, mas o Muzan Kibitsuji, ele passa longe disso, ele é super humano assim, por assim dizer. E o que dá o ar de vilão dele é o jeito de falar, é o jeito psicopata dele de agir, é o olhar dele, é o jeito sonso dele de falar com as pessoas, e é muito maneiro. Quando ele apareceu pela primeira vez, parece que o ar do anime mudou, cara. Sinceramente, eu lembro que quando eu tava assistindo, eu falei, esse aqui vai ser o último episódio que eu vou assistir. Ele não tinha aparecido ainda, ele apareceu no final do episódio. E aí eu não consegui parar de assistir. Eu queria ver mais daquele personagem porque eu achei muito interessante. Uma pena que ele saiu de cena por enquanto, mas eu tô doido pra ver ele agindo, ele tendo mais participação na história. Agora, o grande problema de Demon Slayer, pelo menos pra mim, foi depois do episódio 12, cara. Mais especificamente quando apareceu o Zenitsu e o Inosuke. Eu acho que a história, ela tomou um ar completamente diferente ali. O alívio cômico e a graça cômica, ela começou a se alastrar demais. Um anime que era super sério até um episódio atrás, que não tinha tantas piadas, que não tinha tanta graça, que era um ar sério, uma atmosfera séria, do nada virou piada atrás de piada. Eu até entendo que alívio cômico é importante, mas cara, a mudança ela foi muito drástica, parecia outro anime. Eu sinceramente não gosto muito do personagem Zenitsu, eu acho que ele é muito caricato pra essa história, porque era uma história, cara, que era muito séria, era uma atmosfera muito pesada. E aí aparece o Zenitsu sempre com aquelas caretas, sempre gritando, sempre de um jeito muito caricato, sei lá, mano, o contraste foi muito grande. Pra piorar, apareceu o Inosuke depois, que eu achei que seria um personagem maneiro, né, porque ele usa uma máscara de javali e, poxa, bem maneiro. Mas ele também é mega caricato, ele tá sempre gritando, ele tá sempre se expressando de uma forma engraçada e acaba que não passa a seriedade que o anime precisa ter. Tanto que eu acho, eu não posso estar falando besteira aqui, mas Demon Slayer estava sendo muito comentado e do nada ele parou, as pessoas pararam de falar sobre. E aí com o episódio 19, que é épico, é muito bom, as pessoas voltaram a comentar sobre. Então, eu acho que não sou só eu que pensa que esse alívio cômico que Demon Slayer começou a apresentar tá sendo um pouco desnecessário. Eu acho que não precisa disso pra história ser boa. Mas isso não torna o anime ruim. Prejudica um pouco porque eu queria mais daquela seriedade que a gente vê no começo, mas ainda assim o anime é ótimo de ser assistido. Não é nenhum Death Note, não é nenhum anime super elaborado, com ótimos plots, ótimas saídas. Na verdade, as lutas são até bem previsíveis. Você sabe que o Tanjiro vai enfrentar o Oni, ele vai pensar em um jeito de derrotar, ele vai derrotar e vai seguir para outro lugar. Pelo menos o anime seguiu assim até o momento. Mas ainda assim, cara, a história ela é muito bem construída, o roteiro é super bem escrito e faz você ficar entretido, mesmo sabendo que aquela história não vai dar nenhuma reviravolta, como o Death Note dá, por exemplo, ou algum outro anime específico. Gosto muito dos dramas dos personagens, gosto muito do drama dos Onis também, né, que sempre é explicado o passado deles como humanos. Gosto muito da atmosfera do anime pesada, gosto muito da época que o anime se passa também, que é o Japão antigo. Me faz lembrar até um pouco Naruto, porque Naruto foi muito baseado nessa época do Japão. Então, você vê algumas coisas, algumas casas, alguns sons que lembram bastante Naruto, né? O Naruto clássico, por exemplo. E se você ainda não assistiu, eu recomendo muito que você assista, porque é um ótimo anime. Mas assim, se você é criança ainda, talvez não seja a hora de você assistir. Eu falo isso de coração, sabe? Se bem que essa geração que consome as coisas hoje em dia, ela é totalmente diferente da minha geração, por exemplo. Porque eu lembro até hoje que tem cenas em Pokémon que me traumatizaram, sabe? Por exemplo, a morte do Ash, né?
quando ele morre lá, quando ele vira pedra lá no primeiro filme do Pikachu. Depois tem outro filme do Pokémon que ele é sugado por uma gosma vermelha e, mano, aquilo me traumatizou demais quando eu tinha meus 8, 9 anos. Na verdade, até a primeira morte do Goku me deixou meio mal, fiquei meio chateado de verdade. Eu fui pra escola triste quando eu vi a primeira morte do Goku, quando ele tá lá abraçado com o Raditz. Então, assim, eu acho que se eu com 8, 9 anos assistisse Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, eu iria ficar meio traumatizado, eu ia perder o sono facinho. Com certeza eu ia perder o sono com aquelas cabeças sendo arrancadas, o gore solto, mas essa geração de hoje em dia, eu não sei o que aconteceu, mas elas estão muito acostumadas com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não impressiona mais, isso é até meio preocupante pra mim, tipo, mano, o cara perdeu a cabeça e você não tá impactado. Mas, sei lá, vai de pessoa pra pessoa. Se você for uma pessoa muito sensível, talvez não seja bom você assistir esse anime. Mas se você é de boa, assiste essas coisas sem nenhum tipo de problema, vai na fé que eu garanto que você vai assistir. Essa foi a minha análise de Demon Slayer sem spoilers, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem uma análise semanal dos episódios, né? Já tá entrando na reta final, mas eu iria adorar comentar os episódios aqui com vocês. Tava até pensando em assistir ao vivo na Twitch, né? Eu vi que já tem alguns influenciadores fazendo isso. Acho que seria legal. Mas depende de vocês. Comenta aqui embaixo que se vocês quiserem, eu trago esse conteúdo sem nenhum tipo de problema. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!